Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fabiana Muniz, professora de português do conteúdo concurso. Gente, nós sabemos que o concurso do INSS foi autorizado, né? E o edital vai ser publicado, né? A qualquer momento, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2 meses, enfim. Então, eu resolvi analisar duas questões do concurso passado. Veja bem, o se, que é um pronome oblíquo átono, quando ele estiver se referindo a um verbo transitivo direto, eles podem ser três coisinhas: pronome reflexivo ou recíproco ou partícula apassivadora, que também podemos chamar de pronome apassivador. Vamos aos exemplos. Eu coloquei nos três exemplos, né? Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Professora, o que é um verbo transitivo direto? Gente, é simples. Um verbo transitivo, quando o verbo é transitivo, porque ele precisa de um complemento. E ele é direto quando o complemento não tem preposição, tá? E é bom lembrar também que os verbos podem mudar de transitividade, né? De regência. Ou seja, o contexto é que vai definir, tá? Quem prepara, prepara algo. Veja que não há preposição aqui, tá? Calculou-se o risco. Quem calcula, calcula algo. Não há preposição aqui. Quem ama, ama algo ou alguém. Não tem preposição também. Então, veja bem. Na letra A e na letra B, eu coloquei os verbos na terceira pessoa do singular. Então, vamos fazer um teste. Coloca ele aqui e lê o período todo. Ele preparou-se com muita antecedência. Beleza, beleza. Deu certo, der. Quem se preparou? Quem? Ele, sujeito oculto. Ei, gente, eu estou falando baixinho porque já é muito tarde e os vizinhos estão dormindo. Eu não quero acordar os meus vizinhos, tá? Mas vamos lá. Então, ele preparou-se. Quem praticou a ação? Ele. Quem recebeu a ação foi refletida nele. Ele preparou a si mesmo. Veja que esse sujeito é agente e paciente simultaneamente. Isto é um pronome reflexivo, uma voz reflexiva, né? A voz desta oração aqui. Vamos lá. B. Calculou-se o risco. Coloca ele. Lê o período todo. Ele calculou-se o risco. Não. Ficou troncho, não ficou? Porque o sujeito não é oculto. Isso aqui é um PA. E quando a gente tem um PA, a oração tem um PA, eu vou colocar aqui 3 observações. Olha mesmo. Calculou-se o risco. Eu tenho um verbo transitivo direto, mas se eu tenho um PA, eu não vou ter objeto direto. Coloca aqui. Não há objeto direto. Nunca, tá?
Professora, mas eu fiquei com tanta vontade de dizer, calculou o quê? O risco. Mas quando você diz isso, você está tirando o si, ó. Se tirarmos este se aqui, realmente é objeto direto. E o sujeito vai ser oculto, ó. Calculou o risco. Quem? Ele. Sujeito oculto. Calculou o quê? O risco. Mas nós temos o PA. Você não pode apagar este PA, não é verdade? Beleza. Outra coisa. Quem calculou o risco? Fui eu? Não. Foi você? Não. Ou seja, eu tenho um sujeito paciente, o risco, mas não há o agente da ação. Quando a gente tem um PA, nunca haverá objeto direto nem um agente da ação. Beleza? Outra observação. Toda vez que nós tivermos um PA, é uma voz passiva sintética que pode ser transformada para a voz passiva analítica. O risco foi calculado. O que foi calculado? Isso aqui é uma locução verbal de voz passiva analítica, o sujeito, paciente, o risco. Tá? Você poderia dizer assim, ô Fabiana, e se nós colocássemos os riscos, como é que ficaria o verbo? Calcularam-se os riscos. Porque se o sujeito está no plural, o verbo ficará também no plural. Tem que haver sintonia entre o verbo e o sujeito. Por isso que este sujeito aqui, ele está no singular, verbo no singular. Belezinha? C. Quem? Quem se ama? Quem? Pai e filho. Sujeito composto. Pai e filho praticam uma ação, ou seja, eles são agentes. E pacientes ao mesmo tempo. Então, nós temos um sujeito que é agente e paciente simultaneamente, tá? Amam um ao outro. Ou seja, esse se, como a gente tem um sujeito composto, ele vai ser um pronome recíproco. Para que o pronome seja recíproco, obrigatoriamente tem que ter um sujeito composto. Fabiana, eu poderia dizer pronome, que este pronome é reflexivo? Poderia, desde que você colocasse reflexivo recíproco, porque todo recíproco é reflexivo, mas nem todo reflexivo é recíproco. Olha aqui o caso da letra A. Então, dá para a gente fazer uma breve conclusão aqui. Quando o pronome for reflexivo e recíproco, vamos ter uma facilidade bem maior de encontrar o sujeito. Quando for uma partícula apassivadora, nós temos o sujeito, mas teremos uma dificuldadezinha um pouco maior. Não é uma dificuldade grandiosa, vamos dizer assim, tá? Então, vamos à questão. A substituição de destacou-se ou foi destacado prejudicaria o sentido original do período. Beleza. Vamos ver. Está aqui, ó. Pena ganhou. Destaca
Procura saber quem é o sujeito. Quem ganhou? Pena. Sujeito. Um sujeito simples, né? Tem apenas um núcleo. Ganhou evidência como comediógrafo a partir de 1838, ano que foi ensinada sua peça O Juiz de Paz na Roça. Embora tenha produzido sujeito oculto. Quem tem é um sujeito oculto, mas que tem o mesmo referente, Pena. Produzindo alguns dramas que lhe renderam duras críticas, destacou-se um sujeito oculto, mas que também tem o mesmo referente. Quem se destacou? Pena. Quem praticou a ação? Pena. E esta ação refletiu nele mesmo, destacou a si mesmo. Então, esse si é um pronome reflexivo. E a banca diz que se for substituído por foi destacado, prejudicaria o sentido, prejudicaria mesmo, porque foi destacado é uma locução verbal de voz passiva analítica. Ou seja, pena, se nós colocássemos foi destacado, pena, né, o sujeito iria apenas ser o quê? Paciente. Ele não seria mais agente. Então, prejudicaria o sentido. Então, vamos lá. Segunda questão. Antes, vamos analisar aqui estes períodos. Olhe mesmo. Período 1, afirma-se que o sonho é possível. Eu tenho este verbo aqui e tenho este verbo. Mais outro verbo, eu tenho duas orações, um período composto, tá? Vamos dividir a oração aqui antes do elemento coesivo, antes desse que. Veja que esta oração aqui todinha eu posso substituir por isto. Afirma-se isto. Significa dizer que esse que é uma conjunção integrante. E toda vez que uma oração for introduzida por uma conjunção integrante, ela é subordinada substantiva. E toda oração subordinada substantiva, não é? Ela vai exercer uma função sintática. Na verdade, as orações subordinadas substantivas podem exercer 6 funções sintáticas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto, tá? Para saber a função sintática desta oração, vamos voltar à oração principal. Fabiana, por que é chamada de oração principal? Primeiro, porque existe uma oração subordinada a ela. Há uma relação de dependência sintática, sobretudo sintática, tá? Vamos analisar. Esta oração tem um verbo que está na terceira pessoa do singular. Leia o período todo. Ele afirma-se que o sonho é possível. Deu certo não. Significa que não há um sujeito oculto, tá? E esta oração aqui, a oração principal, não há sujeito. Afirma-se isto. Esta oração aqui exerce a função sintática de sujeito, por isso que é subordinada, substantiva, subjetiva. Eita, Fabiana, não entendi muito não. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, afirma-se. Esta oração aqui foi substituída por isto. Vou colocar aqui, isto.
Veja, eu só tenho uma oração. O período aqui é simples, né? Eu tenho um verbo aqui, que esta oração todinha está na ordem indireta, porque o sujeito está lá no final. Vamos colocar aqui. Isto se afirma. O que se afirma? Isto, sujeito. O que é isto? Esta oração aqui. Que o sonho é possível é sujeito deste verbo aqui. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos à letra B. Vamos dividir aqui. Este verbo está na terceira pessoa do singular. Vou colocar ele ou ela aqui. Leia o período todo. Ele afirma que o sonho é possível. Beleza. Então, quem é o sujeito? Quem afirma? Ele, sujeito oculto. Então, a oração principal apresenta um sujeito que é oculto. Este verbo aqui é um verbo transitivo direto. Afirma o quê? Afirma isto, que o sonho é possível. Objeto direto. Este que é uma conjunção integrante. Professora, eu poderia dizer que é uma conjunção subordinativa integrante? Se é integrante, é subordinativa, claro. Então, esta oração aqui é subordinada substantiva, objetiva, direta. Beleza? Vamos à questão. Na linha 17, o vocábulo que classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração. Consta-nos. Vamos ver. Temos o que aqui. Vamos dividir o período. Consta-nos isto, né? Consta-nos que o autor leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares. Então, eu tenho aqui a oração principal. Este verbo está na terceira pessoa do singular. Vamos fazer um teste? Coloca ele aqui e lê o período todo. Ele consta-nos que o autor leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares. Não tem sentido. Esta oração principal não apresenta sujeito. Qual é o sujeito dela? Que o autor leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares. Então, está correta. Outra coisa, você poderia, deixa eu apagar aqui, esse que aqui é uma conjunção que integrante, não é? Professora, por que você não falou nessa aqui? Esta aqui. Porque, veja bem, nós temos um par de vírgulas aqui, ó. Essa daqui não pode ser o sujeito. Primeiro, solicitado por seus numerosos amigos, não pode ser sujeito de constans. E por que não pode, professora? Porque o sujeito não pode ser separado do verbo com vírgulas. Com uma ou duas ou três ou quatro, não pode, tá? Então, qual é realmente o sujeito? Vou destacar de... Vamos lá. Que o autor leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares, não é? Diante de um luzido auditório.
aqui é um adjunto adverbial de lugar, né? Realmente, o sujeito é este aqui, ó. Beleza? Agora, resolvida a questão, vamos ver por que isso aqui, solicitado por seus numerosos amigos, não pode ser sujeito. Eu tenho uma vírgula. Olha, solicitado por seus numerosos amigos, já resolvemos a questão. Vamos dizer o que é isso, vamos ver o que é isso aqui. É o autor, o qual, se eu colocasse um que foi solicitado por seus numerosos amigos. Isso aqui é uma subordinada adjetiva, explicativa, reduzida de particípio. Veja, solicitado por seu. Isso aqui está no particípio, solicitado. E veja que se eu quisesse desenvolver, consta-nos que o autor, o qual foi solicitado, o qual pronome relativo, toda oração introduzida por pronome relativo, não é? Ela é subordinada adjetiva e explicativa porque tem esse par de vírgulas. Eu estou indo além, tá? O sujeito do verbo constar é que o autor leu há dias a comédia em casa do senhor, doutor Estevão, diante de um luzido auditório. Posso, isso aqui é o quê? Um adjunto adverbial de lugar, mas que está fazendo parte da oração, tá? Então, entendido? Olha mesmo, gente. Eu espero ter contribuído e vou resolver a prova por completo no próximo encontro. Então, espero ter contribuído. Nós colocamos a resposta. Espero ter contribuído e até o próximo encontro. Tchau, tchau.